E o Flamengo vai até Portugal e encaminha a contratação do técnico português Nuno Campos. Nós vamos falar sobre isso, sobre a negociação com o Lucas Paquetá e sobre as chances de título na Taça Guanabara. Então o Flamengo encaminha a contratação de técnico português. Para disputar a Copa Libertadores da América Sub-20, o Flamengo está perto de mudar de treinador. Isso porque o rubro-negro negocia a contratação do português Nuno Campos, 49 anos. As conversas estão adiantadas e há uma expectativa para que o negócio seja finalizado a qualquer momento. A informação do jornalista Vene Casagrande. O Nuno Campos já trabalhou junto com o José Boto no Shakhtar Donetsk na temporada de 2018 e 2019. E na equipe ucraniana, o provável reforço do Flamengo foi auxiliar técnico da equipe principal. E além disso, ele soma passagens por clubes de Portugal, da Itália e do México. Então fica a expectativa que o Nuno Campos seja contratado e que ele faça no Sub-20 um trabalho semelhante ao do Filipe Luiz, né? Uniformizando o jeito do Sub-20 jogar. Sobre o Lucas Paquetá, vamos dar uma olhada na informação que o Insider Plá trouxe pra gente. West Ham se sentiu traído por Lucas Paquetá, que estava negociando com o Flamengo escondido do clube inglês. Adoro esse boto que eles fazem por inteligência artificial, né? Na última terça-feira, 4 de fevereiro, o staff de Lucas Paquetá esteve no Ninho do Urubu para conversar com José Boto sobre uma possível negociação do jogador. A chegada dos representantes surpreendeu a todos, já que o Paquetá tem vínculo com o West Ham e a visita foi feita após o término da janela de transferência. Então a gente vê aí que mesmo depois da janela de transferência ter terminado, né, lá na Europa, o staff do Paquetá veio no Ninho do Urubu para conversar com o Boto. Mas para o Flamengo isso seria ótimo, porque ele é um jogador de nível, né, de futebol europeu. Antes dessa confusão toda que ele ficou envolvido, o Manchester City do Guardiola queria contratá-lo. Qual seria o problema então para o West Ham na postura dos agentes do Paquetá? Ou seja, o Paquetá tá só na moita negociando com o mais malvado do Brasil. Por isso, o West Ham se sentiu Tomara que naquela foto ele não estivesse fazendo um bet, né? traído, já que em nenhum momento os empresários de Paquetá foram ao West Ham avisar dessa negociação. E também porque o clube inglês sempre esteve ao lado de Paquetá desde o início do processo de manipulação de apostas esportivas. E aí é complicado, né? Porque o West Ham apoiou ele desde o início, o jogador vem pelas costas e negocia com o futebol brasileiro. Por um lado, isso é complicado, mas por outro a gente sabe que até mesmo historicamente, quando o jogador brasileiro sente dificuldades de adaptação ou quando tem um problema como esse, né, do Paquetá está sendo investigado, a tendência é eles quererem voltar para o futebol brasileiro, principalmente para o seu clube de origem. Que será julgado em março. O West Ham pede 20 milhões de libras, 144 milhões de reais, para vender Lucas Paquetá. O Flamengo, na minha opinião, só seria interessante negociar com o Paquetá se ele se livrar dessas acusações, porque imagina o time pagar 20 milhões de libras, ou que seja um pouco menos, mas aí contar um tempinho com o jogador e depois ele ser punido, que essas punições a FIFA faz de forma, né, global, vale para o mundo inteiro, e o Flamengo morre nesse dinheiro e fica sem o atleta, né? A gente vê, inclusive, que o próprio desempenho dele, as atuações dele, deram uma piorada depois que começou tudo isso. Inclusive, ele chegou até a perder a vaga titular na seleção. Já no Campeonato Carioca, o Volta Redonda tropeçou contra o Nova Iguaçu, empatando em 0-0. Com isso, o time da Cidade do Aço se mantém na liderança com 17 pontos, mas com um jogo a mais do que o Flamengo, que agora é o vice-líder com 14 pontos, né? Então o Flamengo no próximo sábado enfrenta o Vasco, Volta Redonda enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa. Caso de uma vitória do Flamengo, né, e de um possível tropeço do Volta Redonda, o Flamengo empataria, caso de derrota do Volta Redonda, né, número de pontos, e depois decidiria a 11ª rodada, né, jogando contra o Maricá. O Flamengo enfrentaria o Maricá e o Volta Redonda fora de casa enfrentando o Boa Vista. Então é a chance de mais um título
rubro-negro, né? O segundo título da temporada, que seria a Taça Guanabara, que já foi muito mais charmosa, mas ainda é uma taça, né? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de deixar o seu comentário e de dar o seu like. Isso ajuda a mostrar para o YouTube que o trabalho do Uma Vez Flamengo é importante e traz informações de qualidade para você, tá bom? Um forte abraço e vamos vencer.